Em relação à questão nuclear, a gente quando fala em energia nuclear, então a gente sempre pensa em bomba atômica, e de fato a gente pode imaginar que essa foi a grande motivação para o desenvolvimento dessa tecnologia. A fissão nuclear ela foi descoberta, nessa descoberta atribuída a dois físicos alemães, lá por volta de 1938. E, bem, naquele período, né, acontecia uma guerra na Europa, a Segunda Guerra Mundial, não estava ainda no seu auge, né, mas isso aqui desencadeia todo o projeto de produção de energia a partir da energia nuclear. Isso pelo seguinte, esses físicos alemães e tal, eles faziam pesquisas, né, na Alemanha, mas ainda tinham medo de que essa tecnologia caísse na mão dos alemães, por conta do Hitler e tudo, não se sabia o que podia acontecer com isso. E os Estados Unidos, que tinha se tornado um reduto, né, de cientistas que tinham migrado, sido erradicados na América por conta da perseguição e tudo, eles ficam preocupados com essa questão quando sabem dos avanços, né, feitos pelos alemães, tentam mobilizar o governo para que eles comecem a investir em pesquisas e a partir daí então é dado início ao projeto Manhattan. Nesse momento, assim, a energia nuclear não é pensada de forma benéfica, não é para trazer benefícios que as pessoas estão pensando em produzir energia, e sim para produzir mesmo uma bomba atômica, algum artefato, alguma arma que fizesse a diferença na hora da Guerra Mundial. Basicamente, o que é a fissão nuclear? Assim, você tem um átomo, no caso o urânio, o plutônio. No caso do urânio, você tem um átomo que ele é muito pesado. O número atômico do urânio ele é 92, o número de massa ele é 238. Esse isótopo do urânio você encontra em maior abundância na natureza. Você tem o urânio no isótopo que é o 235, esse em menor quantidade, uma porcentagem em torno de 0,7% somente. E a fissão basicamente é o seguinte, você bombardeia um átomo de urânio com um nêutron, e esse nêutron, uma vez absorvido por esse átomo de urânio, ele se divide, produzindo dois fragmentos de fissão, que são elementos diferentes do urânio, e de 2 a 3 nêutrons novos. Você imagina então o seguinte, você tem 2 nêutrons ou 3 nêutrons novos, e se você tiver urânio, que seria o alvo, né, para ser bombardeado, você teria uma reação em cadeia. O grande objetivo do projeto Manhattan era dominar essa tecnologia, poder controlar essa reação, a reação em cadeia no caso, com átomo de urânio. Perceberam também o seguinte, durante essa fissão nuclear, desse processo, né, de fissão, você tinha uma quantidade de energia sendo liberada que era muito grande, para um material que era relativamente pequeno. Em algumas cartilhas aí de energia nuclear, vocês têm umas comparações do tipo, assim, 10 gramas de urânio, com 10 gramas de urânio você consegue produzir a energia equivalente à queima de 1.200 kg de carvão, 800 litros de óleo. Então você imagina, né, a quantidade de energia que você consegue liberar com uma quantidade muito pequena de material, no caso do urânio. As pessoas às vezes atribuem a produção da bomba atômica ao Einstein, né? Bem, eu posso falar o seguinte, as duas contribuições o Einstein conseguiu dar sim para a produção da bomba atômica. Uma delas foi quando ele estabelece a relação entre massa e energia, porque assim, nesse processo de fissão que você tem uma diminuição de massa, parece que some, mas na verdade você tem uma compensação na geração de energia. Certo? E o outro papel do Einstein, né, que foi fundamental, foi a escrita de uma carta ao presidente Roosevelt. Como ele era um cientista já renomado nessa época, né, em 38, 39, a carta de 39, muito prestigiado já nesse período, ele faz uma carta para alertar da questão de obtenção de grande quantidade de energia a partir do átomo de urânio, a partir da fissão do átomo de urânio, e também para tomar cuidado com os avanços que os alemães estavam fazendo nessa área. Então, para mim, esses são os dois papéis, né, que o Einstein desempenha na produção da bomba. E é só isso. Quem toca o projeto Manhattan, na verdade, é o Oppenheimer, que é um grande físico também, renomado e tudo, que é judeu e está erradicado nos Estados Unidos, né? Você tem o Enrico Fermi é um italiano, que não era judeu, mas ele é casado com uma judia, então ele também era perseguido, ele foi para os Estados Unidos, ele fazia pesquisas paralelas também na época, para controle e entendimento melhor da fissão nuclear e tudo, e são esses físicos, né, com outros grandes nomes que levam o projeto Manhattan até o final,
que assim, tem o seu auge, né, na explosão das duas bombas atômicas, né, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, 3 dias de diferença de uma para a outra. Uma bomba era chamada de Little Boy, a outra de Fat Man, né, se não me engano era isso, né. A Little Boy assim, era uma bomba de 3 metros de altura, ela tinha acho que 4.000 toneladas de peso, né? A quantidade de urânio, na verdade, que ia produzir a explosão era menor, era em torno de 100, não sei, 100 quilos. A Fat Man já era mais gordinho, um pouquinho menor, acho que tinha 2,30 metros só, se eu não me engano, mas também tinha já tinha um diâmetro maior. E tudo, a quantidade de urânio muito parecida com a outra. Produziria, a princípio, uma devastação maior do que a Little Boy, mas isso acabou não acontecendo. Assim, acho que hoje são atribuídas 300.000 mortes por conta da explosão das bombas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Agora, a gente meio que fica com isso na cabeça e tudo e esquece dos avanços que foram feitos no sentido da utilização para fins pacíficos da energia nuclear. Hoje a gente tem aí muitas usinas nucleares no mundo. Para você ter uma ideia, a gente tem, acho que são 104 usinas nucleares nos Estados Unidos, gerando energia elétrica de maneira segura. A gente tem mais quase 60 usinas na França, tem 54 no Japão, e agora a gente teve um problema depois de 40 anos de funcionamento, tá certo? Eu acho que é arriscado sim, é relativamente perigoso, mas acho que hoje a gente tem condições de produzir energia de forma segura. E como se não bastasse a questão da geração de energia, que é um ponto muito importante para um país que pensa em desenvolvimento, a gente tem a questão da energia associada a outros processos industriais e à saúde. Assim, existe um processo chamado de gamografia, onde você vê, por exemplo, você trabalha utilizando um controle de qualidade. Você pega uma fonte radioativa, coloca essa fonte para irradiar, né, em cima de uma lata com um líquido lá dentro, e você consegue perceber qual é o nível do líquido que você tem, se está sendo produzido de forma correta ou não. Em relação à saúde, a gente tem desde radiodiagnóstico até radioterapia, né? Quando você tem um tumor, que é uma coisa séria, com radioterapia, que nada mais é do que você ter uma fonte radioativa que vai estar apontada, né, para uma região, um tumor qualquer, e esse tratamento salva vidas, né? Assim, não é só perigoso, ela é hoje fundamental, ainda mais para a saúde.